João viu na ilha de Patmos, ele disse, ele tem olhos como chama de fogo. Ele contempla, ele sabe quem está aqui adorando, ele sabe quem está aqui perdendo, ele sabe quem está na igreja buscando a Ele em espírito e em verdade, Ele sabe quem está com espírito de enganação. Dele ninguém se esconde. Pode até me enganar, eu posso até olhar para você e dizer, é uma pessoa maravilhosa, mas Ele tem olhos como chamas de fogo. Ele é onisciente. Os seres viventes não são oniscientes, mas eles têm olhos por dentro e por fora, ou seja, eles têm uma grande visão, um grande alcance de visão. Eles têm uma visão muito abrangente, não são oniscientes, mas eles têm uma visão muito abrangente. O texto original que trata de seres viventes, ele chama eles em hebraico de Hayot, e em grego de Zoar. Quando chama eles com esses termos, eles diferenciam-se de bestas. Tem algumas traduções que trazem bestas, só que bestas, ele vem do original grego de Therion. Therion significa besta. O que é uma besta na Bíblia? É um animal violento, um animal indomável. Esses seres não são chamados Therion, besta, eles são chamados Zoar, seres viventes. Então, a designação que está sendo trazida para eles é que eles são seres viventes, eles têm vida em si, eles têm intimamente ligados aos seres viventes que são descritos em Ezequiel capítulo 1, versículos 5 a 11. Olha a sua Bíblia, eu vou ler aqui, presta atenção. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, que aí vão ser chamados Hayot, porque é Antigo Testamento em hebraico. No Novo Testamento vão ser chamados Zoar. Então, esses mesmos seres viventes que são descritos aqui, são aqueles de Apocalipse. Eles estão interrelacionados, e eles vão ter um grande significado no próximo capítulo. Olha só. E esta era a sua aparência. Tinha uma semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos. Também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro. E luziam a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma a outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente para a sua frente. Eles tinham 4 direções, eles não se viravam. Eles andavam conforme o trono de Deus se movia, eles se moviam naquela direção. Eles sustentavam o trono de Deus. E a semelhança de seus rostos, agora preste atenção, era como o rosto de homem, primeiramente, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. 4 seres viventes que sustentam as bases do trono de Deus. Eles tinham 4 lados, cada lado tinha um rosto. E aí cada ser tinha rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Cada um tinha um rosto. Assim eram os seus rostos, e as suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Muito bem. Isto aqui é o que o Senhor falou através de Ezequiel. Em Ezequiel, cada um tem uma parte do ser. Cada um tem uma parte do ser. Preste atenção nisso. Esses seres que estão presentes aqui em Apocalipse 5, eles já tinham sido revelados lá em Ezequiel. Quando o Senhor abriu os olhos espirituais de Ezequiel, quem tem olho espiritual vê as coisas de Deus. Paulo fala que o homem espiritual interpreta todas as coisas, mas de ninguém é interpretado ou discernido. Então você tem o Espírito de Deus para discernir todas as coisas. O Espírito de Deus vai te revelar as profundezas da realidade de Deus, vai te revelar os mistérios. Olha só, em Ezequiel eles já foram revelados, só que eles têm uma diferença. Em Ezequiel eles eram os 4 seres viventes, sustentavam o trono de Deus, tinham 4 lados e cada um compartilhava de uma parte desses animais. Eles tinham cada um rosto de homem, boi, leão e águia. Então é assim que eles aparecem em Ezequiel. Cada um deles é parcial. Tem uma parte dessa característica. No Apocalipse, cada um tem as características por completo, na plenitude. João vê os mesmos seres,
Só que existe uma modificação entre aqueles seres e esse que João viu. Olha só, João vê um que é semelhante a um leão. E o que traz para nós o significado dessa aparência do leão? O leão traz o sentido de força, de poder. Traz o sentido de força e de poder. O boi ou novilho traz o sentido de obediência e serviço. Obediência e serviço. O homem traz o sentido da razão e da inteligência. A águia que João vê, a águia voando, traz o sentido de nobreza. É um animal alto. Inclusive existe uma parábola, existe aí uma filosofia, uma ideia muito interessante que diz: existem pessoas que têm visão de galinha. Elas só olham para o momento. Só olham para o momento. Se o momento está difícil, ela fala assim: eu não vou mais servir a Deus, porque o momento está difícil. Se acontece uma dificuldade, ela fala assim: não vale a pena mais ficar na igreja, porque tem essa dificuldade aqui. Quando estava no mundo, estava mais fácil. Isso aqui tem visão de galinha. Ele só vê o momento. Ele não tem visão de águia para olhar além da dificuldade, para olhar além das circunstâncias. Então é isso que a águia, vista por João, traz para nós. O crente tem que ter visão de águia. Traz sentido de nobreza e de agilidade. O que acontece? Lá em Ezequiel, cada um tinha uma parte dessas características. Agora aqui em João, cada um tem a característica por completo. Um foi visto como leão, outro foi visto como boi, outro foi visto como homem e outro foi visto como águia. E esses seres, que são querubins, estão diante do trono de Deus. E eles são exatamente o exemplo daquilo que Deus tem realizado na minha e na sua vida. Quando João contempla esses seres, o que Deus está mostrando para João? Veja só aqui, através desses seres que estão em volta do meu trono, o que eu faço pela minha igreja. Deus colocou um ser semelhante a um leão. Por quê? Porque o Senhor faz de você, nesta manhã, o Senhor dá a você, nesta manhã, a força. Dá a você, nesta manhã, porque Ele é. Aleluia. Porque Ele tem. Eu não posso fazer de você. Eu não posso te dar coragem. Eu não posso te dizer assim: vai lá que está resolvido. Não posso. Mas aquele que está falando para você nesta manhã, aleluia, Ele tem. E Ele colocou diante do apóstolo João, diante do trono dele, um ser, um querubim, com uma face de leão. E Ele está dizendo para João: é isso que eu tenho para a minha igreja. É isso que eu tenho para o meu povo. É isso que eu tenho para fazer na sua vida. Você pensa que Deus faz alguma coisa à toa? Você pensa que Deus colocou esse ser lá para decorar? Decorativo somente? Deus está falando para você: eu vou te fazer como um leão. Eu vou te fazer como um leão. Eu vou te fazer uma pessoa que tenha força, que tenha coragem. Uma pessoa que seja que esteja por cima e não por baixo. O Senhor vai te fazer, você não vai recuar, porque o Senhor vai te dar força, capacidade hoje. E o Senhor vai te colocar nessa situação aqui. Você vai ter condições de suportar essa carga, porque o Senhor está com você. O Senhor te ajuda e você vai suportar. O Senhor vai te dar inteligência e razão. Por que o Senhor colocou um querubim com uma face de homem? Uma face de homem. Em Ezequiel, ele era relativo. Uma das faces era de homem. Em João, ele é inteiro. Ele é completo. Ou seja, aquilo que no Antigo Testamento era parcial, no Novo Testamento é pleno. O Senhor está realizando na sua vida. O Senhor vai te dar sabedoria para falar. O Senhor vai te dar sabedoria para se comportar. O Senhor vai te dar sabedoria para resolver problemas difíceis. A mesma sabedoria que Ele deu para Daniel. Quando Daniel foi colocado naquela situação, os astrólogos, os magos, os macumbeiros, os espíritas não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. Não conseguiram interpretar. E Nabucodonosor disse: não é só para interpretar, é para dizer o que eu sonhei. E aí eles foram colocados num aperto ali. Aí Nabucodonosor disse para eles assim: pois vocês não estão conseguindo trazer, nem me dizer o que eu sonhei, e muito menos fazer a interpretação, pois vão morrer todos. Só que o que acontece? No meio daqueles astrólogos, daqueles espíritas, daqueles macumbeiros, daqueles feiticeiros, daquele povo sem Deus, existia um crente. Tinha um que servia ao Deus Todo-Poderoso. Tinha um que tinha um espírito de sabedoria. Tinha um que tinha o Deus vivo e Todo-Poderoso na sua vida. Assim vai ser você lá no lugar onde você está. Todo mundo vai se encontrar diante de uma situação difícil, diante de uma situação de um beco sem saída. Só que aí Deus vai mostrar a sua sabedoria através de você. Deus vai te dar essa característica aqui.
Você vai ter inteligência da parte de Deus. Não é inteligência da ciência, é inteligência da parte de Deus para resolver problemas difíceis. E por que Deus colocou um querubim com uma visão, com uma imagem de águia voando? Por que você acha que Deus fez isso? Será que não foi para falar para você nesta manhã? Deixa de ter visão de galinha e tenha visão de águia, né? O Senhor fala para você nessa manhã: mais altos são os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Você tem um projeto para a sua vida, eu aconselho você pegar seu projeto e colocar diante de Deus, porque Deus tem um projeto muito melhor. Aleluia. Sonha os sonhos de Deus, vive a vida de Deus, vive o projeto de Deus para a sua vida. Tenha visão de águia, olhe acima da dificuldade, olhe acima da situação. Tenha visão de águia, olhe mais à frente. O teu Deus é maior. Aleluia. O teu Deus é maior, o teu Senhor tem mais para fazer na sua vida. Olha só, então esses 4 animais estavam diante de Deus. E qual era o propósito que eles tinham com essa situação? Era o propósito de adoração. Apocalipse